Olá, 19 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta segunda-feira. Clandestinos vindos da Nigéria são descobertos em convés de navio no porto do Itaqui. Caixa e Banco do Brasil começam hoje o pagamento de cotas do PIS/PASEP. No futebol, Imperatriz empata e se complica no Brasileiro. Sampaio também empatou, mas segue líder. E no Dia do Ciclista, vamos refletir sobre os direitos e deveres daqueles que andam sobre duas rodas. Veja ainda as belezas do Museu de Arte Sacra, que tem atraído cada vez mais visitantes em São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Ótimo dia para você, boa segunda-feira, semana que está só começando e a gente está aqui, reunido a equipe de jornalismo da Difusora para levar o melhor da informação para você que nos dá o carinho da audiência em todo o estado. Uma audiência do tamanho do Maranhão no Bom Dia, o telejornal que há mais tempo está no ar na TV do nosso estado e a gente só tem aqui a agradecer a confiança emprestada ao Sistema Difusora de Comunicação, hein? Olha, foi realizado ontem um seletivo para interessados em ocupar o cargo de conselheiro tutelar aqui na capital. Mais de 200 candidatos realizaram as provas. A repórter Geice Gomes acompanhou. Francinide saiu confiante da prova. Primeira vez que eu estou tentando, mas nós já trabalhamos já há algum tempo com criança e adolescente. Eumixson também. Fiz minha prova bem feita, tenho fé que eu vou passar e quem vai decidir se eu vou ser o próximo conselheiro tutelar não sou eu, é sim a minha comunidade e a população do bairro do Quatraque e da Coab. A previsão é que o resultado seja divulgado na próxima quarta-feira. 241 candidatos fizeram a prova de seleção para ocupar os cargos de conselheiro tutelar em São Luís. A prova aconteceu na Unidade de Educação Básica Alberto Pinheiro, após polêmicas relacionadas ao gabarito. Nas redes sociais foram divulgadas relações com as supostas respostas da prova. O Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente nega que o gabarito tenha vazado. Foi pessoas maldosas que fizeram um gabarito, montaram um gabarito e saíram divulgando na internet como se tivesse vazado, mas não houve nenhum vazamento de gabarito. A prova é a terceira etapa do processo de seleção. Primeiro são analisados documentos, em seguida os candidatos passam por um curso de capacitação. Os aprovados na prova são submetidos a um exame psicológico e só então podem concorrer ao voto das comunidades. Ao todo, são 50 vagas para conselheiros tutelar em 10 áreas. São Raimundo São Cristóvão, São Francisco Coama, Cidade Operária Cidade Olímpica, Itaquibacanga, Zona Rural, Coroadinho João Paulo, Centro Alemanha, Coab Quatraque, Anil Beckmão e Vila Luizão Turu. Foi contratada uma instituição com processo licitatório para que a gente não corresse nenhum risco de levar, disponibilizar para a sociedade escolher candidatos que não tivessem menor condição de exercer a função de conselho tutelar. Então foi uma preocupação nossa de qualificar esses candidatos, por isso essas etapas. E o próprio estatuto ele prevê a lei municipal que o candidato passe por essas etapas na intenção que a gente possa disponibilizar candidatos com condições de fato garantir direito das crianças. Olha, é fundamental essa atividade no Conselho Tutelar, é extremamente importante. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro lá qual é o papel do conselheiro, que as pessoas que se colocam colocando seu nome à disposição para que sejam escolhidos conselheiros, que possam ter consciência dessa função, da importância desse cargo. Hoje, o Conselho Tutelar é um órgão extremamente importante. Em geral, os contatos feitos pela população, quando o assunto está ligado a direito de crianças e adolescentes, é feito através dos conselheiros. Os conselhos municipais são importantes, os conselhos tutelares precisam de estrutura para trabalhar. Há uma legislação específica quanto a isso e é importante que a gente entenda, então, o papel desse conselheiro, tá bom? É um papel político, sim, mas partidário, não. Então, que as pessoas não confundam essa situação e que possam, sim, tivemos aí mais de 200 inscritos, né, para esse cargo. Depois, outras etapas irão acontecer ainda desse processo seletivo. Em Balsas, no interior do estado, os órgãos responsáveis por fiscalizar o trânsito na cidade estão orientando motoristas quanto a aplicações e cobranças de multas. Os principais órgãos responsáveis por aplicações de multas são a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Municipal de Trânsito.
São vários os tipos de multas que podem ser aplicadas. Vai depender da infração cometida pelo condutor. São diversas modalidades de infrações, né, que estão estabelecidas todas lá no Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, e as autoridades policiais, autoridades administrativas, elas têm a permissão, autorização por lei para lavrar o auto de infração. A lei que rege as normas do trânsito no Brasil, conhecida como Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê quais são as penalidades aplicáveis às infrações de trânsito, as quais estão descritas no artigo 256. Algumas pessoas podem recorrer dependendo da situação, mas como tudo há suas regras, nesse caso não é diferente. O diretor da 4ª Ciretran de Balsas explica sobre isso e de que forma o condutor pode agir para recorrer. Outra questão que muitos acreditam é que ao acontecer uma blitz, se a viatura não estiver com o giroflex ligado e o condutor for multado, tem direito a recorrer. E não é bem assim que funciona. Você tem um prazo, a partir do momento do recebimento, você tem 30 dias para procurar o órgão executivo de trânsito para fazer o protocolo do seu recurso. Não é? Esse recurso ele é direcionado ao setor de análise de infração. Esse setor ele vai julgar. Se ele vê na sua defesa, ele acolher a sua defesa, ele vai deferir. Foi entregue no fim de semana um novo Centro de Desenvolvimento do Jaracati. O local é destinado ao incentivo ao esporte e à educação. Denilson entrou no projeto aos 11 anos e nunca mais saiu. Foi o judô que atraiu ele e é no esporte que virou profissão que ele dá continuidade ao trabalho que um dia mudou a vida dele. Hoje dar aula no projeto para mim é um incentivo, né? Porque até para mim eu posso ser um ponto de referência para eles hoje. Que eu consegui chegar na faixa preta, eles também podem. As crianças e adolescentes, assim como o Denilson, são da comunidade do Jaracati. O projeto Fórum de Desenvolvimento da Vila Jaracati existe há 15 anos e foi selecionada em um edital para receber investimentos pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Se tem um projeto que realmente faz a diferença em centenas de crianças, é o projeto do Fórum Jaracati. São aulas de esporte, de informática, que ajudam a transformar, a mudar a vida dessas crianças. O mais importante é que, com a reforma, o número de modalidades ofertadas vai crescer e o número de alunos atendidos também. Atualmente, há 200 matriculados. A expectativa é multiplicar esse número. A gente teve pintura, mudança do telhado, a questão da climatização, nós ampliamos também. Nós não tínhamos uma quadra poliesportiva, agora a gente tem. Todas as salas foram climatizadas, então vai ampliar o número de crianças e adolescentes atendidos. Então a gente vai poder atender mais pessoas da comunidade. Antônio dá aula de tênis de mesa no local. Vê de perto a mudança que o projeto causa na vida dos alunos. A gente ajuda a formar o cidadão, né? Então aqui eles aprendem valores, regras, uma série de coisas que faz com que eles mudam, né? Eles mudam e passam a ser pessoas melhores. O governador Flávio Dino participou da solenidade de reinauguração da sede do projeto, que precisou suspender as atividades durante 3 meses para a reforma. Um lado, a manutenção permanente das atividades para as crianças da região, assim como também a melhoria da estrutura. Isso se insere na nossa luta para que as políticas sociais cheguem para todos e com isso a gente consiga ampliar direitos e diminuir a desigualdade social, que é o grande objetivo do nosso governo. Para as crianças e adolescentes que receberam um espaço novo, a felicidade de ter acesso ao que é direito deles. Eu brinco, eu jogo bola, eu brinco com meus amigos, eu faço futebol, informática, uns esportes que tira a pessoa de rua e também a pessoa não pode ficar assim em rua, negócio de outros pessoal, ficar roubando. E aqui é bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de esporte aqui no Bom Dia Maranhão, tá bom? Após decisão do presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal deixou de usar radares estáticos, móveis e portáteis. A medida tem provocado críticas. Especialistas acreditam que o número de acidentes pode voltar a aumentar.
A decisão está em um despacho presidencial publicado no Diário Oficial da União esta semana. O texto determina que a Polícia Rodoviária Federal suspenda o uso de equipamentos medidores de velocidade, estáticos, móveis e portáteis. A resolução do CONTRAN, que trata da fiscalização eletrônica, prevê o uso de 4 tipos de radares. Pelo despacho, apenas os fixos devem permanecer em funcionamento. A crítica à fiscalização eletrônica era alvo constante do presidente Jair Bolsonaro, que justificou a medida em um pronunciamento. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação é uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Este especialista em trânsito é contra a ação e acredita que uma das consequências pode ser o aumento do número de acidentes e que em todo o ano passado foram 90 mil registrados nas rodovias que cortam o país. A gente sabe que no Brasil, não é, a situação mais perigosa que leva à morte é um jovem de até 35 anos dirigindo em alta velocidade numa rodovia, somente na linha reta, onde ele aperta mais o pé, e colisão frontal. Então, é o que vai acontecer na ausência dos radares, né? Infelizmente. O coordenador do Observatório do Trânsito no Maranhão afirma ainda que serão somente 1.000 radares fixos para 90 mil quilômetros de rodovias, número insuficiente, e que a decisão não tem nenhum amparo científico. Todos os países do mundo utilizam os mecanismos de fiscalização por radar porque eles ampliam a capacidade que o agente não tem. É impossível com nossa Polícia Rodoviária Federal, que tem poucos agentes, darem conta de fiscalizar 70 mil quilômetros de rodovia. De acordo com pesquisa divulgada pelo Datafolha, 67% dos brasileiros entrevistados são contra a retirada dos radares. Em São Luís, há quem defenda, inclusive, que as fiscalizações deveriam ter o efeito contrário e serem reforçadas. Precisa mais porque aqui para atravessar é difícil. Eles pararam porque vocês se encontram aqui, senão... Principalmente nesse trecho aqui, esse pedaço aqui, inclusive lá na frente, perto da unidade mista, tem um semáforo lá, mas praticamente não funciona. E a gente fica a mercê da educação dos condutores, mas nem sempre eles respeitam o pedestre que vai atravessar a faixa. Abusa mesmo da velocidade e se a gente não prestar atenção, a gente acaba sendo acidentado. 5 nigerianos que embarcaram clandestinamente em um navio de bandeira das Ilhas Marshall e tripulação ucraniana foram descobertos no convés da embarcação no porto de Itaqui. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles teriam impedido a aproximação do prático responsável por atracar o navio no porto na capital maranhense. O vídeo gravado de um celular mostra a reação do grupo de clandestinos no convés do navio das Ilhas Marshall com a chegada do prático do porto. Eles estavam todos nus e bastante eufóricos. Os 5 clandestinos estavam prestes a atracar no porto do Itaqui, em São Luís. Eles foram encontrados pela tripulação nos porões do navio 2 dias depois do embarque. O navio saiu da Nigéria no último dia 6 e a atracação no porto do Itaqui estava prevista para acontecer nas primeiras horas deste domingo, mas precisou ser adiada assim que a Capitania dos Portos soube da presença desses clandestinos. No porto, uma equipe da empresa de administração portuária, da Polícia Federal e também da Capitania dos Portos já aguardava por eles. Agora, as investigações se concentram em descobrir qual a nacionalidade desses homens. Em nota, a Marinha informou que o grupo provavelmente embarcou durante uma escala do navio na cidade de Lagos, na Nigéria. O navio veio vazio para o Maranhão e só aqui será carregado de cobre para então seguir para o destino final, o porto de Huelva, na Espanha. Os clandestinos foram encaminhados à sede da Polícia Federal. Vai para o procedimento, nós vamos comunicar ao judiciário, né? E o judiciário, na audiência de custódia, é que vai decidir se eles vão permanecer ou não. Nós vamos agora atualizar você sobre esse caso com a repórter Nice Ribeiro, que está, inclusive, trazendo informações para a gente ao vivo agora. Está conosco aqui, inclusive, com o comandante da Capitania dos Portos do Estado. Bom dia, Nice.
Oi, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Essa operação que foi coordenada pela Capitania dos Portos em parceria com a Polícia Federal, com a Anvisa e também com a empresa maranhense de administração portuária, terminou, já era no comecinho da noite de ontem, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui com o Márcio Dutra, que é comandante da Capitania dos Portos aqui do Maranhão. Comandante, o trabalho da Capitania dos Portos termina aqui, agora é com a Polícia Federal. Gostaria que você explicasse isso para a gente. Não, o processo, muito bom dia a todos, o processo normalmente ele acontece, o comandante descobre, né, o clandestino avisa a agência de navegação, que nos avisa, e nós coordenamos toda a atividade para o clandestino chegar com segurança, e a segurança da navegação também garantida, para ele ser recebido, encaminhado à Polícia Federal e a polícia tomar todos os seus procedimentos para devolvê-los aos seus países de origem. No nosso caso específico, que é a competência da segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica a partir de embarcação, o que nós fazemos é estudar, né, abrimos um procedimento administrativo para a gente investigar por que esses clandestinos chegaram a bordo, qual foi o sistema de segurança que deveria haver no porto e no navio que por algum motivo foi quebrado e eles entraram. Dificilmente eles não seriam detectados. Tem tanta segurança portuária do país de origem, a própria segurança do navio e a segurança portuária do país de destino. Então é possível que eles seriam detectados provavelmente, né, e seriam devolvidos aos seus países de origem. Então a gente entra em conjunto, a Anvisa também, a Polícia Federal, a Marinha do Brasil, através da sua Capitania dos Portos, a própria autoridade portuária, através da empresa maranhense de administração portuária, nós fazemos uma operação conjunta para recebê-los. Eles estão rígidos, estão bem seguros, bem tranquilos, para recebê-los e devolvê-los aos seus países de origem. Certo. Ontem a gente estava conversando e você chegou a comentar que é muito comum a entrada de clandestinos, né, em navios. Que trabalho que a Capitania dos Portos faz para tentar coibir esse tipo de ação? O que nós fazemos de uma maneira geral para coibir isso é intensificar, né, a segurança portuária e a segurança nos próprios navios, né? Não é tão comum, a gente não tem isso toda semana, mas também não é incomum que aconteça clandestinos eventualmente, né? Então é um trabalho de segurança portuária e do próprio navio. Então por isso que a gente abre esse procedimento administrativo. Isso é levado para o Tribunal Marítimo e é divulgado também no âmbito da Organização Marítima Mundial, para que se reforce a segurança nesse sentido, para evitar esse tipo de ação de clandestinos que pode inclusive acontecer um acidente a bordo. Esse processo todo vai levar mais ou menos quantos dias até que a gente saiba de fato o que foi que aconteceu para que eles entrassem no navio? Não deve demorar muito. A gente deve fazer logo a oitiva da tripulação do navio, né? Meu pessoal também deve buscar fazer uma oitiva deles para essas circunstâncias somente, né? Não para as circunstâncias criminais. E muito em breve a gente já deve ter o relatório disso, que é encaminhado para o Tribunal Marítimo. Mas é um processo normal que a gente tem que fazer para evitar que se repita, né, para ver quais são as circunstâncias. Mas mesmo assim, às vezes não se evita porque é um outro país, é a segurança de um outro porto, né, é um navio que é armado, ele é de bandeira da Ilha Marshall, da Ilhas Marshall, a tripulação ucraniana. Então ele suspendeu dia 6, lá do Porto de Lagos, na Nigéria. Dia 9 eles foram descobertos. Foram para camarote, foram alimentados, água, tudo normal, e chegaram aqui. Eles afetaram a segurança da navegação por ocasião do embarque do Prático ontem na primeira maré, na primeira baixa-mar. Ele ia fazer uma manobra para o porto de Itaqui e aí eles não deixaram o Prático embarcar. Aí nós tivemos que cancelar a manobra, a Polícia Federal teve que ser acionada para embarcar no navio, que ela já estava acionada e ciente da situação, então ela teve que embarcar no navio para garantir a segurança da navegação e o navio poder atracar já na segunda maré na segunda baixa-mar. Foi o que aconteceu. Tá certo. Comandante, muito obrigada pelas suas informações. Esses clandestinos, segundo a Polícia Federal, por meio de nota, confirmou ontem à noite que são todos nigerianos e eles se encontram lá na sede da Polícia Federal. Adalberto. Obrigado, Nícia. Obrigado, comandante, também pelas informações, por atender a nossa equipe aí, trazendo informações sobre esse caso. Confira agora o nosso giro de notícias. O Tribunal de Contas do Estado prorrogou por mais de 90 dias o prazo para que gestores públicos informem as providências que estão sendo adotadas para corrigir eventuais irregularidades por acúmulo indevido de cargos. A medida possibilita o maior aproveitamento na matéria, evitando injustiças com trabalhadores e possíveis impactos em serviços essenciais, como a saúde e a educação.
Mais uma atividade foi incluída na categoria de microempreendedor individual, o motorista de aplicativo. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União e regulamentou um decreto de maio deste ano, permitindo a formalização desse segmento. Além de contar o tempo para a aposentadoria, ao cadastrar-se como MEI, o trabalhador também tem acesso a direitos previdenciários, como seguro-desemprego e auxílio-doença. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva revelou a existência no Brasil de 45 milhões de brasileiros que não movimentam a conta bancária há mais de 6 meses ou que optaram por não ter conta em banco. Isso significa que de cada 3 brasileiros, 1 não possui conta bancária. De acordo com a sondagem, esse grupo movimenta anualmente no país mais de 800 bilhões de reais. A pesquisa apontou que os bancos que operam no país ainda não falam com uma parcela significativa da população e que muitas dessas pessoas que não têm conta em banco são empreendedores, entre os quais ambulantes e trabalhadores autônomos. No próximo bloco nós vamos falar de esporte, tem basquete, futebol e ainda um papo com um piloto maranhense que vai disputar o Rally dos Sertões em um quadriciclo. Voltamos já depois do intervalo com o Bom Dia Maranhão, um instante só. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. E agora é hora de falar de esporte. A gente começa falando de futebol com um recorde de público no estádio Frei Epifânio da Abadia. O time do Imperatriz empatou em 0-0 contra o Ferroviário, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Confira como foi. O torcedor fez a parte dele, lotou completamente o estádio Frei Epifânio da Abadia. A primeira jogada ofensiva é do Imperatriz. Lucas Xavier é derrubado na intermediária. Na cobrança de falta, a zaga bota para escanteio. Neste outro lance, Lucas Campos acerta um belo chute de fora da área. A bola passa rente à trave do goleiro Nicolas. Lucas Mendes cobra escanteio, a zaga do Imperatriz afasta mal e na cabeçada o goleiro Jean pega firme. Renan Luiz toca para Gabriel Caju, que cruza na cabeça de Manuel. O goleiro Nicolas faz grande defesa e bota para escanteio. No finalzinho do primeiro tempo, o lance mais polêmico, Lucas Mendes cobra a falta, na cabeçada a bola entra, mas a arbitragem anula o gol, causando muita revolta dos jogadores do Ferroviário. Gabriel Caju sofre falta na entrada da área, na cobrança Manuel quase acerta o alvo. Da Silva faz falta dura em dos Santos e é expulso de campo. Na cobrança de Gabriel Paulino, a zaga do Ferroviário tira. O gol do Imperatriz não sai, o torcedor desconta nas unhas, haja nervosismo. Mas já não havia mais tempo para nada. Fim de jogo, Imperatriz 0, Ferroviário do Ceará também 0. Ferroviário teve as principais jogadas de gol claras, eu acho que foi do Ferroviário. Então a gente propôs um jogo, veio aqui para buscar a classificação, veio aqui para buscar a vitória e a gente foi em busca disso. O time do Imperatriz, um time muito bem organizado, mas o Ferroviário se comportou muito bem, eu acho que merecia sair daqui com os 3 pontos. No jogo com recorde de público aqui no estádio Frei Epifânio da Abadia, o Cavalo de Aço não conseguiu seu objetivo. Agora vai jogar fora de casa contra o já classificado e líder Sampaio Corrêa. Todos os adversários são difíceis, nós respeitamos o adversário, a camisa do adversário, porém nós precisamos fazer os 3 pontos. A situação do Imperatriz aí, né, ficou bastante complicada, só não ficou pior porque o Confiança em casa acabou perdendo para a equipe do 13, enfim, mas bem complicado. O Imperatriz toda vez tem chance, né, de continuar ali no G4, de seguir, enfim, acabou se complicando nessa competição. Esse realmente foi um ano bastante complicado para o Imperatriz nesse aspecto aí, não é? Bom, já o Sampaio Corrêa empatou fora de casa com lanterna de seu grupo ABC e Natal. O Sampaio já classificado, vamos ver alguns lances do jogo. Nesse lance, quase que o ABC marca. Um rápido contra-ataque, Lohan recebeu o lançamento, dominou, tirou do zagueiro e bateu forte no canto com perigo. O ABC desperdiçou a chance de abrir o marcador também aos 44 minutos, quando o Alisson foi derrubado por Andrei. Na cobrança do pênalti, o Wallace bateu e Andrei defendeu. No rebote, o goleiro espalmou chute de Xavier. No segundo tempo, Rony invadiu a área pela esquerda, passou por Anderson e bateu no canto de Edson para abrir o marcador. Sampaio, 1-0. Aos 22, Jefinho recebeu de Wallison na entrada da área e bateu de chapa no canto para empatar o jogo.
No final da partida, aos 44, Jefinho de meia bicicleta desperdiçou grande chance para o ABC. Final ABC 1, Sampaio 1. Que coisa, hein? Olha que o Andrei pegou muito, mas muito mesmo, viu? Fez grandes defesas, o goleiro defendeu o pênalti, você viu aí na imagem, não é? Sábado, 5 da tarde, o Tricolor pega o Imperatriz no estádio Castelão pela última rodada do Brasileiro da Série C. Bom, e a Bolívia Querida está bem próxima do bicampeonato no basquete, na Liga de Basquete Feminino. Na noite de domingo, no Tênis Clube, o Sampaio voltou a vencer o Campinas, abriu 2-0 na série, melhor de 5. Está aí apenas mais uma vitória em 3 jogos para levantar a taça, hein? Depende de uma vitória nesses 3 jogos para levantar a taça outra vez. Dessa vez, a vitória tricolor foi de 81-72, de bem com a vida do Sampaio no basquete. E por falar em basquete, a etapa estadual dos Jogos Escolares Maranhenses, disputada na capital, reuniu na modalidade estudantes de mais de 30 escolas. Veja com Nice Ribeiro. No basquete, o placar entre eles ficou de 63-23 para a equipe do Colares Moreira, da cidade de Codó. O Cauã, que foi destaque na disputa local, conta que o time se preparou quase um ano para a competição. Nós acordava às 5 horas da manhã para ir correr, aí voltava às 8. Aí à tarde já tinha treino de arremesso, um treino ótimo, bem pesado mesmo. Neste sábado aconteceram 55 jogos em 5 locais diferentes de prova nas modalidades de basquete, futsal e vôlei de praia. Está tendo muita competição nos interiores, com isso está fazendo o nível elevar. Hoje em dia praticamente está todo mundo no mesmo nível, não tem mais equipe superior, outras mais inferiores. As competições do basquete, do vôlei de praia e também do futsal vão até a próxima quarta-feira e na sexta já começa a disputa dos esportes individuais. Os Jogos Escolares Maranhenses nesta edição reúnem pelo menos 14 modalidades esportivas diferentes. Para o treinador da equipe do time que venceu a partida, o Gêmeos também é uma forma de fomentar diversos esportes e aumentar o nível desses atletas. Do município de Codó, as equipes masculina e feminina venceram. A gente está bastante tempo treinando para estar aqui, para jogar bem. Estamos mais de 8 meses treinando, especialmente para essa competição. Então a gente está gostando da competição, da organização. Para a gente é uma grande vitória, porque é uma coisa que a gente sempre quis, a gente sempre lutou para isso. Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, eu recebo agora um dos pilotos maranhenses que vão representar o Maranhão no maior rally de off-road das Américas, o Rally dos Sertões. A partir de agora, o papo aqui é com o Fábio Cadastro. Fábio, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Fábio, você tem uma experiência já grande aí no Rally dos Sertões. Fala pra gente, já subiu várias vezes ao pódio. Que característica tem esse rally? Esse rally é o maior rally das Américas. Então, esse ano vai ter 4.887 quilômetros para a gente percorrer, onde quase 60% de rally da parte especial, de correr cronometrado. E isso aí é muito bom para a gente que corre, mas assim, é uma aventura muito grande, porque são vários quilômetros e tanto o piloto como a máquina tem que realmente aguentar. São 8 dias de prova. Pesado, né? São 302 competidores, 187 veículos, 5 estados, né? Quer dizer, sai a largada domingo lá em Campo Grande e vai terminar em Aquiraz, no Ceará. É isso. A gente passa por 5 estados, passando no estado do Mato Grosso, entrando um pouco no Goiás, passando pelo Tocantins, Piauí e chegando no Ceará, saindo de Crateús e chegando lá em Aquiraz. A gente está vendo umas imagens todas aí de moto treinando e também pilotando um carro, mas agora vai ser de quadriciclo. Como é que vai ser? Na realidade, a gente ia correr de carro, mas só que a nossa preparação foi de carro. Só que de última hora a gente fui convidado para correr de quadriciclo, que já era um sonho nosso. Na realidade, eu estou entre o piloto que está correndo em todas as categorias dos Sertões. Você já correu de caminhão, por exemplo? Caminhão, né? Carro, moto, agora quadriciclo, e ano que vem eu quero ir de UTV. Isso a minha paixão mesmo é moto, sempre foi. Mas agora, competindo de quadriciclo, para mim vai ser uma aventura bem especial. Maravilha. Essa é a 8ª participação tua no Rally dos Sertões. O Rally que já passou aqui pelo nosso estado, né? Eu lembro que a época eu tive
fiz algumas reportagens, e é interessante como que o Rally dos Sertões tem essa pegada social também, né? Essa preocupação de fazer um trabalho junto às comunidades ali onde no estado em que, por exemplo, é a largada, enfim, tem essa outra preocupação que é o papel do esporte também, o papel social, digamos assim, do esporte. Né? Eu mesmo tenho assim, todos os anos, quando eu saio para os Sertões, a nossa equipe de apoio faz apoio no meio do deslocamento, no meio do rally. Então, nessa hora, a gente distribui vários livros para as crianças nessas comunidades que são afastadas das cidades, entendeu? Fica assim, bem afastado, a gente aproveita e dá livros. Doa livros. Você tem uma trajetória de 27 anos no off-road, né, Fábio? Agora, fala pra gente ainda da dificuldade que às vezes outros pilotos têm, em geral os pilotos têm de apoio, de patrocínio aqui no estado. Hoje, graças à lei do incentivo ao esporte, a CEDEL tem apoiado bastante os grandes pilotos que tem aqui no Maranhão. Não só na parte da gente de correr rally, mas em outros esportes. E sem a participação do governo, do estado, através da lei do incentivo ao esporte, fica difícil a gente participar e aí ainda conseguir pódio. Porque realmente o rally é muito... O custo é alto, né? O custo é alto, a gente precisa estar bem preparado, não só de financeiro, mas também preparado fisicamente. O ano inteiro a gente prepara a máquina para correr, ou a moto, ou o quadriciclo, enfim. A gente precisa realmente desse apoio do governo do estado e graças à lei do incentivo ao esporte, eu agradeço sempre o Matheus que está com a gente, eu participo, essa é a minha 8ª participação, mas o Matheus já me patrocinou 6 vezes já. Como é que se dá a preparação de um piloto para participar de um rally como esse? Eu estou falando em relação não só ao aspecto técnico, né, mas toda a questão da alimentação, preparo físico, né, que exige muito, né, um rally com esse tempo, toda essa duração. Esse ano, muito mais ainda. Ano passado, eu fui de moto, eu senti um pouco na questão de preparação, mas assim, esse ano é um ano que vai ter muito desgaste, não só da gente, como do próprio carro. Então a gente tem que se manter, não forçar muito no começo. A técnica é tentar chegar todos os dias bem e ver a sua posição de acordo com o rally. Vai andando, a gente vai vendo se vai poder acelerar ou não. Então, é se manter na prova até o último dia, para ver o que vai ser. E a gente realmente tem que se preparar bastante. Como é que foi a tua última participação no Rally dos Sertões? Infelizmente, no 5º dia de 7 dias de rally, eu tive um acidente muito grave. Tive a sorte de ser socorrido a tempo, quebrei 3 costelas. Mas fui liberado agora em abril, por isso também que ficou meio corrida a nossa preparação para correr de novo, mas estamos aqui de novo, preparado para correr e se dessa vez não acontecer nada. Off-road na veia é assim, é superação o tempo inteiro. Superação sempre, o tempo inteiro, não só para a gente competir, porque a gente já fica ali correndo atrás do patrocínio e se preparando com um pouco recurso para poder chegar lá nos Sertões, que já é uma vitória, né? E a gente quer subir ao pódio novamente nesses Sertões, que vai ser bastante duro. Obrigado. Eu recebi aqui no estúdio, hoje, no nosso bloco de esporte, o experiente piloto Fábio Cadastro conosco aqui. Boa sorte lá no Rally dos Sertões para representar bem o nosso estado. Obrigado. Eu quero que todo mundo fique acompanhando aí, porque o maranhense, quando está por lá, é porque é com muita garra e com muita vontade para representar o nosso Maranhão. Obrigado, Fábio. Olha, gente, segundo a organização do Rally dos Sertões, o Maranhão terá na competição 8 representantes de 3 cidades: São Luís, Bacabal e Imperatriz. Você sabia que hoje é dia do ciclista? Pois é, a repórter Geice Gomes mostra agora que a data é também um dia para refletir sobre os direitos e deveres de quem anda sobre 2 rodas. Eles começam e terminam o dia praticando esporte. Buscam por saúde, a tão sonhada qualidade de vida. Em virtude de uma contusão que eu tive fazendo uma caminhada, com o ciclismo, em pouco tempo eu vim corrigir todas essas taxas que eu estava tudo alterada, né? Em alta velocidade, ou só assim, aproveitando a vista do mar, as margens da praia, os ciclistas conhecem a cidade por uma perspectiva diferente, que só pedalando dá para saber.
A vantagem do ciclismo é que ele te dá a opção de você ver vários lugares da cidade, né? Então quando você começa a pedalar, é uma hora para tentar se desestressar, né? E limpar a cabeça, do dia a dia, na verdade, né? Apesar dos benefícios e do prazer de pedalar pela ilha, a falta de infraestrutura dificulta a prática do esporte e principalmente de quem usa a bicicleta como meio de transporte. O principal ponto é que faltam ciclovias. E quando tem, elas estão deterioradas ou, como nesse caso, não tem continuidade. Por isso, muitos ciclistas preferem se arriscar entre os carros. Para a gente pedalar com mais segurança hoje, com relação à pavimentação, a gente pedala no asfalto. Então, muitas vias aqui a gente tem bastantes buracos e as poucas ciclovias que existem, elas não são cuidadas também. Então, há invasão de mato, o buraco aparece na via e a gente tem essa dificuldade também para pedalar. Além da que fica no calçadão da Avenida Litorânea, na área nobre, só existem outras 2 ciclovias na capital maranhense. Nesta, no Turu, as placas sinalizam a proibição de estacionamento, mas os condutores ignoram e deixam os veículos no local. E esta outra, no São Raimundo, na periferia, também deteriorada, é usada na maior parte das vezes por pedestres. Os ciclistas circulam pela pista mesmo. O Código de Trânsito brasileiro protege os ciclistas. Determina que, ao passar por um deles, os condutores mantenham distância mínima de 1,5 metro. Mas, na prática, não é isso que acontece. De bicicleta, o Celso vende lanches pela cidade inteira e não se sente seguro. Eu tenho medo demais. Sempre tem uns motores que respeitam, todos que não respeitam a gente, entendeu? Eles também têm deveres. São obrigatórios o uso de capacete e sinalizações noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais. Além disso, os ciclistas devem se posicionar do lado direito da via. O Dia Nacional do Ciclista, celebrado no dia 19 de agosto, chama a atenção para a conscientização em relação aos direitos e deveres no trânsito e marca anualmente a luta deles por cidades que atendam às necessidades de todos. Se investir mais na infraestrutura de ciclovias, você tem muito mais resultado, até com a questão de saúde também, porque além da utilização para meio de transporte, para trabalho, também tem a questão da qualidade de vida. Muito legal, parabéns à nossa equipe pela reportagem especial de Dia do Ciclista, gente. Dia para reflexão, né? No próximo bloco, Lula cita Flávio Dino como candidato a presidente. Tadeu Palácio pode ser candidato a prefeito aqui na capital. E mais, nós vamos falar sobre os casos de feminicídios. Infelizmente, mais 2 foram registrados aqui no interior do estado. Assunto para Bial Mendes no quadro de segurança. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos que nos acompanham aqui na capital, em vários pontos da cidade, nos bairros de São Luís, os amigos que nos acompanham aí na Vila Palmeira, os amigos que nos acompanham também na Vila Santa Júlia. A Virgínia está assistindo a gente agora, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. A Dona Chica do Mocotó também, um carinho especial pela equipe da Difusora e todos aqui do Bom Dia Maranhão. Nós vamos agora falar de segurança com Bial Mendes. Bom dia para você, Bial. Bom dia, Adalberto. Vamos falar primeiro sobre um caso de feminicídio. Tivemos mais 2 casos, dois casos de feminicídio no interior do estado nesse final de semana. E aqui em Ribamar, uma tentativa também? Uma tentativa. De Ribamar foi sexta-feira. O homem discutiu com a mulher, chegou a lançar uma faca que bateu no pescoço dela. Ela foi parar no Socorrão 2. Deus do céu. Ele foi preso. Está lá na delegacia de São José de Ribamar, à disposição da justiça. No interior do estado, um homem foi acusado de matar uma companheira em Itapecuru-Mirim. Esse casal que aparece aqui na tela do Bom Dia, ele usando chapéu e ela boné, ele foi preso já em Cantanhede. Matou a jovem com vários golpes de faca e também já está preso. E tivemos no interior do estado uma jovem que foi morta a pauladas. Ela aparece agora aqui na tela. Esse caso foi registrado em Sucupira do Norte, no interior do estado, infelizmente. Isso. Chegamos a 32, Adalberto. Infelizmente, um número que assusta muito, 32. A tendência, infelizmente, os números apontam, nós estamos no mês de agosto, né? Estamos no mês de agosto e a tendência é que tenhamos esse ano um número maior de casos de feminicídio que o ano passado, né? Já temos 32 até agora, infelizmente é um dado absurdo, né?
Isso. E a Secretaria de Segurança Pública divulgou agora a Operação Magno, que nós tivemos pelo menos 7 homens que foram presos por descumprirem medidas da Lei Maria da Penha. Quer dizer, foi determinado para eles não se aproximarem de mulheres, das suas mulheres ou das suas companheiras, porque houve um desentendimento, mas mesmo assim o homem foi lá, descumpriu, não aceita o fim do relacionamento, não teve outro. A polícia está monitorando e acabou prendendo os 7. E 10 foram presos acusados de estupro de vulnerável no interior do estado. Que situação, hein? Vamos falar sobre o acidente na BR-010. Que informação você tem sobre esse acidente, Bial? Foi uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete lá na BR-010. O carro já aparece também aqui na tela do Bom Dia Maranhão, ficou totalmente destruído. Segundo informações, estavam vindo da região do Bananal, lá em Imperatriz, saindo daquela região das chácaras, quando houve a colisão. 5 pessoas saíram feridas, foram atendidas por uma ambulância do SAMU, foram encaminhadas para o hospital mais próximo lá do acidente, mais próximo do acidente, e estão sob observação médica. Mas, infelizmente, entrando também para a estatística dos acidentes dos finais de semana. E a Polícia Rodoviária Federal informou ainda há pouco que 2 pessoas foram presas porque estavam dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. E agora a lei seca, apertando cada vez mais, tem que ser assim, inclusive não só no fim de semana, mas dia de semana também haverá blitz. Já começaram, né, as blitz da lei seca. Obrigado, Bial, pela participação. Obrigado. Bial Mendes, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, às 6 da manhã. Vem comigo porque é hora de conferir a previsão do tempo, gente, para essa segunda-feira. Vamos saber como é que começa a semana. Aqui na capital maranhense, sol com algumas nuvens e não chove. A mínima de 24, a máxima de 33 graus. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens, também não chove. Mínima de 20, máxima de 37 graus. Em Caxias, sol com algumas nuvens, também não há previsão de chuva. Mínima de 21, máxima de 35 graus. Mais 3 cidades, a gente começa agora essa segunda etapa falando de Pinheiro, na Baixada Maranhense, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 24, máxima de 34 graus. Em Carolina, sol com algumas nuvens, também não há previsão de chuva, mínima de 21, máxima de 37 graus. Em Bargueirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 22, máxima de 34 graus. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã de segunda-feira. A semana está só começando, gente. Tem muita coisa para acontecer. A gente torce, claro, para que seja uma semana aí cheia de esperança, que tudo dê certo para você e para toda a sua família. A gente vai ver agora como é que está o trânsito nesse momento nas principais vias da capital, começando com a Avenida Carlos Cunha. Vem comigo aqui no Jaracati, olha só, já é grande e intenso o volume de trânsito nesse exato momento. Imagens em tempo real, sol brilhando na Ilha do Amor e aí está os veículos aguardando o momento para seguir viagem aí no sentido bairro centro. Olha onde é que está a fila, lá atrás, mas por enquanto não há informação de acidente nesse trecho. O volume realmente que é muito grande de trânsito nesse horário, né? Principalmente no sentido bairro centro, é isso que a gente observa na imagem. Segundo ponto agora mostrando para você, a gente vai para o Bacanga, lá na Avenida dos Portugueses ao fundo, você tem aí, ó, imagens em tempo real, saída dos bairros, no caso ali do Saviana, também do Anjo da Guarda, as pessoas estão vindo para o trabalho, vêm para o centro aqui, movimentação também intensa nesse ponto da cidade, mas sem registro de acidente. No sentido contrário, Universidade Federal do Maranhão, Porto do Itaqui também. E agora no centro, como é que está? Rua do Egito, Avenida Beira-Mar. A informação que a nossa produção tem é de que houve um engavetamento com 4 carros na outra ponte, na Bandeira Tribus, hein? Mas os agentes da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, já estão no local organizando o trânsito, engavetamento, portanto, na ponte Bandeira Tribus, com 4 veículos, a informação que chega nesse momento. Você viu imagens da Rua do Egito Beira-Mar? Vamos para o último trecho agora? Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, essa câmera está posicionada ali no antigo Roque Santeiro, trânsito intenso nos 2 sentidos, principalmente quem está vindo dos bairros para o centro da cidade, para Coab, para essa região. Aí está, imagem em tempo real de uma das principais avenidas da cidade, Avenida Jerônimo de Albuquerque, aí no caso, no bairro do Bequimão. Imagens em tempo real da Central de Monitoramento da SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito, lembrando que, mais uma vez, houve um engavetamento, 4 veículos envolvidos aí nesse acidente, por enquanto, informação apenas de danos materiais, e os agentes da SMTT já foram deslocados com esse monitoramento, facilita o deslocamento mais rápido, né? Já estão lá na ponte Bandeira Tribuse. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta segunda-feira. Obrigado pela audiência, os amigos em Imperatriz, Caxias, Codó, os amigos em Santa Inês e Açailândia acompanhando também a nossa programação. Agora é hora de falar de política. Comigo, John Coutrinho, nosso especialista no assunto. John, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos.
Ô John, o Lula citou o governador Flávio Dino como candidato a presidente? Foi no final de semana, Adalberto, uma entrevista que ele concedeu ao ex-presidente Lula da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele cumpre pena, né? E ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista ao jornalista Bob Fernandes. É um conhecido jornalista, né? Que experiente, tem um canal no YouTube e também trabalha na TV da Bahia. Ou seja, essa entrevista passou na TV da Bahia e também no canal dele do YouTube. E o Bob Fernandes, claro, perguntou ao Lula ao ex-presidente Lula, sobre as eleições, sobre os partidos, alianças, aliados. E ele citou, Adalberto, aí, o governador Flávio Dino como uma das possíveis, né, alternativas dessa frente liderada pelos partidos de esquerda, já avisando as eleições, aí, o enfrentamento ao presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar aí o que o ex-presidente Lula falou em relação ao governador do Maranhão, Flávio Dino. Hoje o PT tem o Haddad, tem a Gleice, o PT tem o Camilo, o PT tem o Rui, o PT tem o Wellington, tem muita gente importante. Tem o Tasso Genro, só para dizer umas figuras públicas importantes. Fora do PT. Sabe? Fora do PT, você tem no PDT, você tem, eu não conheço todo mundo, mas você tem o Ciro Gomes, que é um grande quadro político, você tem o nosso companheiro Flávio Dino, você tem o Boulos, que é uma figura em gestação, sabe? Mas hoje a gente quer no combate. Quando eu fui candidato, eu tive o Ciro contra mim 2 vezes, eu tive o Garotinho contra mim 2 vezes. O PSB não foi comigo todas as vezes, o PDT não foi comigo todas as vezes. Foram no segundo turno. O PT não pode ser criminalizado por ser o maior partido de oposição. O PT não pode dizer, mas o PT quer tudo, o PT quer tudo. Eu quero saber quem é que abre mão. Eu quero saber se um partido que tem 30% dos votos para começar o jogo, abre mão para dar lugar a um que tem 2%. Eu quero ver em que lugar do mundo. Portanto, Adalberto, o ex-presidente Lula citando mais uma vez o governador Flávio Dino como uma das alternativas, possibilidades. É claro que isso é uma hipótese e um plano B. O próprio Lula deixou claro que o PT aí tem prioridade, né, para lançar um candidato próprio, ou seja, a prioridade do PT é lançar candidato próprio, alternativa Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, como ele citou, e o plano B seria uma aliança aí com esses partidos PCdoB, tendo o Flávio Dino como essa possibilidade, esse candidato aí à presidência da República. Já citou o Flávio Dino antes, Adalberto, dizendo que ele era uma figura importante numa entrevista que ele concedeu aí alguns meses atrás, o ex-presidente Lula. Ô, João, agora o ex-prefeito Tadeu Palácio pode ser candidato a prefeito outra vez? É mais um nome que se filiou, Adalberto. Ou seja, o que aconteceu? No final de semana, houve o encontro estadual do PSL, partido do presidente Bolsonaro. Entre os filiados, o ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, nós temos aí um trechinho da filiação do Tadeu Palácio ao PSL. E essa ideia deu certo, porque nós ganhamos a eleição junto com o Jackson, depois assumimos a prefeitura de São Luís e fizemos, sim, um grande trabalho. Fomos reeleitos novamente prefeito de São Luís no primeiro turno, mas isso não me dá o direito agora de querer ser prefeito de novo. O que eu quero é trazer a minha força, a minha solidariedade, o meu empenho, a minha ideia, a minha inteligência para que esse partido saia vitorioso com qualquer candidato que nós, em conjunto, decidimos apontar como candidato a prefeito de São Luís. E aí, Adalberto, o Tadeu, ele não confirma a pré-candidatura no momento, ele disse que se fosse uma missão do partido. Além do Tadeu Palácio, o PSL conta com outros pré-candidatos. Temos aí o Alan Garcês, que tem um cargo no Ministério da Saúde, né, no governo federal, no governo Bolsonaro. O apóstolo Silvio Antônio, que é o líder evangélico também. E também, claro, o Coronel Monteiro, que é uma outra possibilidade aí, chefe da SPU aqui no Maranhão. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Nosso John Coutrin, comentarista de política aqui do Bom Dia Maranhão, nosso colunista aqui de política do Bom Dia. Olha, começa hoje o pagamento dos recursos do Programa de Integração Social, PIS, e também do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Quem tem os detalhes para nós é a Nice Ribeiro, que participa com a gente mais uma vez ao vivo aqui do Bom Dia Maranhão. Agora para falar desse assunto, Nice. Oi,
Oi, Adalberto. Serão disponibilizados pelo menos 18 milhões de reais para o pagamento só do PIS. Nesse primeiro dia, poderão sacar esse benefício as pessoas que têm contas na Caixa Econômica Federal e também no Banco do Brasil. Os demais vão respeitar aí um cronograma que já foi divulgado pelos bancos e também está disponível nas agências. A novidade é que o saque do PIS/PASEP este ano não tem prazo final para acontecer, como nos anos anteriores, segundo o Ministério da Economia. Tem direito ao saque as pessoas cadastradas do setor privado no PIS e também os servidores públicos cadastrados no PASEP até 4 de outubro de 1988. Para quem não é correntista da Caixa Econômica Federal e tem mais de 60 anos, esse saque do PIS poderá ser feito a partir do dia 26 deste mês. As pessoas que não têm conta e têm acima de 59 anos vão ter que esperar um pouquinho mais até o dia 2 de setembro para poder sacar o benefício. Adalberto. Obrigado, Anice, pelas informações. Bom dia para você. Tá aí a Anice participando com a gente aqui no Bom Dia ao vivo. E agora nós vamos ver que o Museu de Arte Sacra, que funciona aqui na capital, tem atraído cada vez mais pessoas interessadas em conhecer um pouco mais a nossa história. O Museu de Arte Sacra é um dos pontos turísticos aqui da capital. Seu acervo passou recentemente por uma grande intervenção de conservação e restauração. Quem visita se encanta com a estrutura do lugar e com a história que ele carrega. Estou achando assim muito bem orientado, tem uma pessoa, né, passando as informações para a gente. Eu estou bem satisfeita, sempre adquirir cultura, enriquecimento da cultura é muito prazeroso. Só em julho deste ano, o museu recebeu mais de 3.000 visitas, não só de turistas, mas principalmente de ludovicenses querendo conhecer um pouco mais da história do Maranhão. A gente sempre oferece oficinas, né? A gente teve a oficina de desenho, a oficina de estêncil, teremos a oficina de oratório para o público mais idoso e também algumas exposições de longa duração para chamar a atenção tanto da população ludovicense quanto dos turistas. Ao todo, a mostra possui mais de 400 peças em seu acervo e é composta por obras e objetos dos séculos 17, 18 e 19. São diversas relíquias, como esses bustos de prata e metal trazidos ao Maranhão no final do século 19. Quando você viaja e tem a oportunidade de ir num lugar que te agrega valor, que você conhece a história do lugar, que você pode vivenciar, visualizar, é uma riqueza, é sempre muito bom. O museu é aberto ao público e a entrada é franca. Para grupos grandes, de escola ou de turistas, né, que estão em maior número, é importante fazer o agendamento prévio, tanto por telefone ou pelo site da Cultura, pelo Circuito Cultural. Lá encontra não só o museu, mas todas as casas de cultura que estão disponíveis para visitação. Mas se for uma visita mais espontânea, é só chegar mesmo na recepção, se identificar e teremos um guia para fazer todo o circuito. Adriane está visitando a capital pela primeira vez. Afirma que está gostando e que retornaria. Estou aprendendo muito e vim conhecer o Museu de Artes Sacras, que é um lugar maravilhoso. Conta toda a história da cidade, como foi colonizada, por que o nome de São Luís. Eu estou adorando. O Dia Maranhão termina agora. Outras informações você tem no nosso portal MA10. Amanhã é terça-feira, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. E a gente vai falar sobre etiqueta digital. Quais são os cuidados na hora de mandar um e-mail na empresa, hein? E o uso do WhatsApp, o uso corporativo do WhatsApp. A gente vai falar sobre isso amanhã no Bom Dia, recebendo no estúdio uma especialista sobre o assunto. A gente se encontra amanhã. Para você, uma ótima segunda, um bom começo de semana. Fique com imagens aí do Museu de Arte Sacra para inspirar a gente, que seja uma semana de paz. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá.